Muito bom nós podemos louvar o nosso Deus, levantar esse altar de adoração ao nosso Deus, e esse altar ele é levantado no nosso coração e a gente adora o nosso Deus. Nós temos conversado sobre esse tema, permanecendo firmes em um mundo hostil, e tem sido muito legal pensar sobre esse tema nesse momento da história que nós passamos, porque nós vivemos em um mundo hostil, com lutas, dificuldades, mas talvez a pergunta seja, quando é que esse mundo não foi hostil, né? Talvez quando só estava Adão e Eva ali, né? Porque quando teve Caim e Abel, já ficou hostil, pelo menos para Abel, né? Caim já deu um jeito nele, né? Então as lutas aí a gente tem enfrentado, mas tem momentos na nossa vida que as coisas parecem que estão um pouco mais difíceis do que em outros. Não sei você, mas eu tenho impressão disso. Por exemplo, eu tenho impressão de que meu casamento hoje é melhor do que foi em outros momentos. E teve momentos que eu acho que ele foi melhor do que hoje, porque a gente passa por momentos bons e momentos ruins, normal. Tem momentos, eu lembro quando eu estudava, que foram momentos muito bons. Gente, quando eu estava na quarta série, eu passei uma fase assim, que meu caderno, ele era tão bonito, Leila, você imagina, caderno de piá, bonito, eu trocava de caneta, era um negócio de, sabe, de cor assim, deve ter durado isso uns 2, 3 meses. Eu era apaixonado pela irmã da professora. Escrevi uma carta, meu pai leu essa carta, e eu não fiquei com vergonha, porque meu pai ficou todo orgulhoso da carta que eu escrevi. O nome da menina era Ana. Então deve explicar alguma coisa aí, sei lá, ver se algum psicólogo me ajuda depois. E é interessante, gente, quando a gente pensa nessa ideia, nós estamos estudando, né, permanecendo firmes em um mundo hostil, e a gente começou a conversar sobre isso porque eles foram para o cativeiro babilônico. E quando foi semana passada, agora, nós entramos na reta final desse cativeiro. Domingo agora nós vamos encerrar o tempo deles no cativeiro. Lá em Daniel, a gente termina Daniel no próximo domingo. E eu estava pensando sobre isso para pregar hoje, né, sobre esse tema, e pensei assim, eu vou tirá-los do cativeiro antes deles terem saído, para a gente entender o que aconteceu, talvez nos ajude no próximo domingo. Eu quero ler com vocês Esdras, capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. Semana passada a gente falou bem de Jeremias na quarta-feira, né? Despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o povo. Eu acho legal porque Esdras, ele trata de recomeço, de recomeçar. E é interessante porque a gente vive ali o período de Daniel. E falem para mim não precisa falar de fato, né? Mas pensem aí comigo. Você sempre entendeu o que foi esse cativeiro? Porque a gente fica a vida toda ouvindo na igreja, o cativeiro, a época do cativeiro, não, isso foi antes do cativeiro, não, isso foi pós-cativeiro. E o que significou de fato isso? Então vamos pensar aqui. Foram 70 anos, onde eles são tirados da sua terra, e eles agora, depois de 70 anos, voltam. O que significa 70 anos longe de um lugar? No mínimo. No mínimo, muitos dos que foram não vão voltar. Meu pai está com 79 anos. Se o meu pai tivesse ido para o cativeiro, tivesse voltando para o cativeiro, significa que ele foi com 9 anos. Mel, você fez quantos anos agora, na segunda-feira? Fez 11. Então, imagina se a Mel tivesse ido com 11 anos para o cativeiro, seria uma senhorinha agora de 81 anos, voltando do cativeiro. Então, consegue imaginar um pouco a dimensão disso? 70 anos depois, eles começam a voltar. E o que muda uma cabeça em 70 anos? Não apenas o que muda a sua cabeça, mas o que muda a geração. Alguém disse, ou pelo menos dizia-se, que uma geração, o tempo de uma geração, de pensamento de uma geração é de 40 anos.
Em 40 anos você muda a forma de pensar. Antigamente, pelo menos, era mais ou menos isso. Hoje a forma de pensar está muito mais rápido por causa do tempo que a gente vive. Mas vamos pensar que aqui existe uma mudança de pensamento e atitude de mais ou menos 2 gerações. É como se aquilo que aconteceu antes é impossível que se repita agora por causa da mudança de atitude, porque agora eles iriam recomeçar. O que você já precisou recomeçar na sua vida? Há 6 anos atrás eu recomecei os estudos, fiz a psicologia, recomecei, porque eu já tinha terminado, eu achava pelo menos. O que você já precisou recomeçar? Conheço gente que recomeçou o casamento. Tem um amigo meu, que ele e a esposa se separaram, eles tinham 2 filhos, e depois de um tempo eles voltaram, eles recomeçaram o casamento deles. Casaram de novo, com a mesma pessoa. Recomeçar. O que significa isso para você? O que você precisa recomeçar na sua vida? Dar um novo começo. Nós estamos fazendo 41 anos agora, daqui uns dias. Igreja Batista Lindóia completando 41 anos. Quantas histórias durante esses 41 anos recomeçaram aqui dentro? E quantas histórias recomeçarão? Quantos gabinetes eu, que estou há menos tempo aqui, que o pastor Ilquias, acompanhei de pessoas que recomeçaram, que vieram ali para dizer assim, pastor, eu não aguento mais. E aí a gente orar junto e essa pessoa começar algo novo. É isso que está acontecendo com eles. Eles agora estão voltando e eles vão recomeçar. Para recomeçar, primeiro, lembre-se, Deus sempre cumpre as suas promessas. Eu acho muito legal esse versículo primeiro, né? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. Eu gostei muito do jeito que está escrito nessa tradução. Alguém tem uma tradução diferente aí de Esdras, capítulo 1? Eu queria muito ver, eu acabei não pesquisando em outra tradução, que eu gostei tanto, porque está dizendo ali, ó, a profecia que Deus anunciou por meio de Jeremias. Não é a profecia que Jeremias anunciou nessa tradução. Eu gostei dessa linguagem. Ficou poético, dizendo assim, que quem anunciou foi Deus por meio de Jeremias. É profecia de Deus. Alguém lê para mim aí como que ficou numa tradução diferente? Diz aí, Cris, você está achando aí? 1. Cumprisse a palavra do Senhor por meio de Jeremias. Eu acho muito legal porque existe muita profetada hoje em dia. Hoje em dia existe um conceito que eu discordo do conceito, da ideia. Eu entendo o que se quer fazer, mas eu discordo da palavra que eles usam, é a seguinte: profetize sobre a vida do seu irmão. Porque é dito assim, profetize bênção na vida dele. E eu sei, o que está dizendo é, ore pedindo a Deus bênção sobre ele. Mas profecia é quando vem de Deus, Deus me usa para falar o que Deus está revelando. Essa maneira que se usa, esse jargão que se usa hoje, não é Deus me revelando, mas é o que eu quero que Deus faça. Eu prefiro que dissessem assim, que Deus derrame bênção, que o seu caminho prospere, que Deus te alcance. Mas eu dizer, eu profetizo, não acho que seja o melhor termo, mas eu entendo o que querem dizer. Mas esse texto não é isso. Esse texto está dizendo que foi Deus que revelou. Então é promessa de Deus. O problema é que às vezes nós nos frustramos porque não foi Deus que prometeu. Foram pessoas que nos prometeram. Fui eu que esperava. O que eu espero não necessariamente é profecia de Deus, não é promessa de Deus. Mas o que é promessa de Deus, Ele cumpre. Para recomeçar, eu preciso lembrar que Deus cumpre suas promessas no tempo certo. Eu acho legal, porque a profecia era para 70 anos. E depois de 70 anos veio a profecia. Do jeito certo. Deus escolhe a maneira correta. Depois das orações, depois de tudo, Deus vem e faz.
o que me faz pensar é exatamente isso. Deus cumpre as suas promessas. Eu queria que vocês citassem para mim alguma promessa de Deus na palavra dele. Alguém me cite alguma promessa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Honre teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Mais alguma promessa? Vinde a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vejam, são promessas, e essas promessas Deus cumpre. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e estas coisas que estão em cima no versículo ali, serão acrescentadas. Quando eu lembro disso, gente, então quando eu estou recomeçando a minha vida, recomeçando áreas da minha vida, quando eu estou passando por recomeços, eu preciso lembrar, Deus cumpre a promessa. Se Ele prometeu que eu não estaria sozinho, eu não estarei sozinho. Se Ele prometeu que ia me dar alívio, Ele me dará alívio. Se Ele me disse que se eu buscar de todo o coração, Ele vai estar comigo, eu vou buscar de todo o coração. A promessa de Deus, ela vai se cumprir. É claro que às vezes a gente acha que promessa de Deus é a gente ganhar um carro novo, porque eu tive um sonho que eu ganhava um carro novo, e não necessariamente seja uma promessa. Talvez seja, talvez, mas no geral tem mais a ver com impressões e desejos nossos do que promessa de Deus, mas aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Segundo lugar, para recomeçar, creia no sobrenatural de Deus. Isso é estranho, mas para recomeçar, gente, a gente precisa crer que Deus vai agir no sobrenatural, porque recomeços só são possíveis se houver sobrenatural. Como recomeçar um casamento morto? Como recomeçar em uma empresa que não valoriza funcionário? Como recomeçar depois de uma doença, depois de um trauma? Eu lembro depois que eu sofri um acidente de carro, todas as vezes que eu ouvia uma freada, eu tinha medo, porque eu sofri um acidente. Então, quando eu escutava aquela freada, o coração já disparava. Por quê? Porque eu tinha medo, porque aquilo me fazia mal. Então, eu preciso lembrar que eu preciso crer no sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus é que vai dar condições para que os recomeços aconteçam. Dá uma olhada nesses versículos que eu separei ali na continuação do texto. Assim diz Ciro. Então agora é o que Ciro escreveu, rei da Pérsia. O Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos. Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém. Veja, isso é sobrenatural. Um cara ímpio falando isso. Versículo 5. Então o Senhor despertou o coração dos sacerdotes, dos levitas, dos chefes das tribos de Judá e Benjamim, para que fossem a Jerusalém e reconstruíssem o templo do Senhor. Esses homens estavam todos estabelecidos na Babilônia, mas Deus mexe o coração deles. E olha o que mais que Deus faz. Todos os seus vizinhos todos os seus vizinhos ajudaram, dando-lhes utensílios de prata e ouro, suprimentos e animais. Também lhes deram muito presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias. Para recomeçar, nós cremos no sobrenatural de Deus, porque Ele vai mover o que for preciso mover para que aconteça. Ele vai mover o coração daquela pessoa, Ele vai mover o coração do seu chefe, Ele vai mover o coração do seu filho, Ele vai mover o coração de seja lá quem for, se isso for plano de Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele continua sendo Deus. A música não é essa, né? Se Deus fizer, né? Não, é se Deus fizer, não é? Fizer, com F, né? F de faca. Se Deus fizer, eu falei se Deus quiser. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se Deus não quiser, Ele continua sendo Deus.
Eu sempre canto errado essa música. Sim, mas ele continua sendo Deus. Essa que é a parte boa. Se ele quiser ser Deus, ele é Deus. Se ele não quiser, ele continua sendo Deus. É isso que eu canto errado. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que eu preciso crer no sobrenatural, porque recomeço tem a ver com o sobrenatural de Deus. Recomeçar. Quando a Ana olha para mim, depois de um tempo que a gente está casado, e diz assim, que bom a gente não separou, é porque foi sobrenatural de Deus. Porque para ficar casado é sobrenatural. Porque as marcas e os machucados que um vai fazendo no outro, precisamos da ação de Deus. Eu lembro quando eu oro e peço um aumento de salário. E Deus dá um aumento de salário. Exatamente, eu era adolescente ainda. Eu ganhava 60 URV. Nossa, gente, eu já trabalhava nessa época. Você vê que eu sou escravo faz tempo. Eu trabalhava nessa época, era office boy. E eu lembro que eu ganhava 60 URV e eu orei, Deus, eu preciso ganhar mais. E aí no dia do pagamento, a gente ia olhar a agenda do meu chefe, daí estava 80 URV. Eu fiquei feliz. Mas não deu ainda para pagar as contas. Aí eu fiz uma oração, Deus, eu preciso ganhar mais 10 URV, mais 10. Então aumenta para 100 URV, que 10 fica para mim e 10 eu dou a mais de dízimo, além do dízimo. No dia do pagamento eu fui lá olhar a agenda dele, onde ficavam as orientações, e não deu. Aí eu falei, tá bom Deus, então não é o que o senhor queria, mas na hora de fazer, ele aumentou para 100 URV. Aí eu pensei, podia ter pedido mais, né? Mas tudo bem. Quando eu olho para isso, eu fico pensando no que Deus fez ali. Deus moveu o coração do meu chefe. Gente, Deus move corações. Mas eu preciso crer que Deus age nos bastidores. Tem um livro muito antigo que é Deus trabalha no turno da noite. Ou seja, enquanto eu durmo, Deus trabalha. Enquanto eu estou cuidando das minhas atividades, porque eu preciso cuidar, Deus continua cuidando do todo e cuidando da minha família. Quando eu preciso me ausentar para algo, Deus continua cuidando. Esse final de semana eu estava nos Legendários e ficaria até no domingo, tanto é que a Cris anunciou, né, que eu estava ainda descendo a montanha, né? Estava descendo a montanha. Mas quando eu estava lá, eu disse para algumas pessoas, poxa, eu gostaria de voltar, porque eu queria estar domingo de manhã na igreja. E aí, ninguém estava voltando, até que alguém falou, pastor, eu senti no coração de te levar, então eu vou. E aí a gente veio embora. Cheguei em casa 1h pouco da manhã, deitei. Quando foi 2h pouco da manhã, a Ana começa a passar mal e vomita muito. E aí eu fiquei cuidando dela até as 4 da manhã. Veja, Deus moveu para que eu conseguisse estar ali. Eu achava que eu devia estar lá para poder vir aqui à igreja domingo de manhã. Não, eu tinha que estar em casa para cuidar dela. E eu cuidei dela. Aí até que eu cheguei um pouquinho mais tarde aqui, mas estava aqui domingo de manhã. Mas como foi bom, domingo ela ficou meio assim, daí quando foi já na segunda-feira ela já estava bem melhor. Mas Deus age. Eu preciso crer que Deus ele está agindo no sobrenatural, está agindo nos bastidores, está agindo em todas as questões. Porque se eu não creio que Deus age, como vou recomeçar o que precisa ser recomeçado? Terceiro passo para recomeçar, nós não podemos baixar o padrão. Depois do relato de Ciro, nós entramos aí numa questão de genealogias ali. Você pode ficar com sua Bíblia aberta ali em Esdras, você vai acompanhando ali, que estou pulando os textos ali, só para a gente tentar contar um pouquinho da história, né? E você vai ver ali a partir do capítulo 2, que ele começa ali a mostrar a lista dos exilados que começam a voltar. Mas tem algo que me chama a atenção, que está ali no versículo 59 e no versículo 62. Nessa ocasião, outro grupo regressou nas cidades de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer. Contudo, não puderam comprovar que eles ou suas famílias eram descendentes de Israel. No versículo 62, falando de outra família, diz assim: procuraram seus nomes nos registros genealógicos, mas não os encontraram. Por isso, não se qualificaram para servir como sacerdotes. Eu achei muito interessante.
Eles precisavam de sacerdotes. Eles precisavam de pessoas para servirem. Eles precisavam de mais israelitas para comporem ali. Mas eles não baixam o padrão. Eles dizem, se não é, não é. Nós não podemos aceitar qualquer coisa para recomeçar. Eu fico pensando, quando a gente fala de igreja, né, quando eu estava lendo esse texto aqui, me chamou muita atenção deles não aceitarem ali aqueles sacerdotes, pensando exatamente que, como igreja, nós queremos que várias pessoas sirvam. Mas tem áreas, tem locais que não dá. Porque, de alguma maneira, essa pessoa ela não está se deixando ser qualificada. E quando você olha para o texto, olha para a lista, o nome dela não está entre os sacerdotes. A Bíblia fala em Pedro que todos somos sacerdócio real. Todos somos sacerdotes. Homens e mulheres são sacerdotes. Tem um termo não bíblico que a gente usa muito, que é o homem sacerdote da casa. Esse termo não está na Bíblia, né? Homem sacerdote da casa. Mas o texto diz que todos somos sacerdotes, tanto o homem quanto a mulher. Então, homens são sacerdotes e mulheres sacerdotisas. O que a Bíblia fala é que o homem exerce papel de líder. Então, é por isso que usam o homem como sacerdote, porque como líder, ele vai ser o sacerdote da casa. Mas a esposa também é sacerdotisa. Então, a gente precisa lembrar disso, que ambos são sacerdotes. Então, você tem o seu papel de sacerdote. O problema está quando pessoas não estão e não são e não agem como sacerdotes. Quando eu penso nisso, eu penso que a lei de Deus, ela precisa ser o padrão. O céu é o padrão. Então nós não podemos baixar o padrão para recomeçar. Apenas para que a gente consiga angariar pessoas, nós vamos baixar o padrão. Apenas para que a gente consiga conquistar um status financeiro, nós vamos baixar o padrão. Apenas para salvar alguma coisa, a gente baixa o padrão, mas na verdade a gente não salva coisa nenhuma, a gente só compromete o todo. Não dá para baixar o padrão. Mais para frente a gente pode até fazer um estudo melhor e mais profundo sobre essas questões aqui de não serem aceitos como sacerdotes, mas isso aqui protegia inclusive essas pessoas, porque se eles não são sacerdotes e fossem aceitos como sacerdote, assim que eles entrassem no templo e chegassem na presença de Deus, eles seriam consumidos. É só lembrar dos descendentes de Arão que oferecem fogo estranho a Deus. Quando eles estão com a arca, indo em direção a Jerusalém, porque eles estão tirando dos filisteus, e eles fazem de um jeito errado. Tem um cara que tenta segurar a arca, e ele encosta na arca e morre. Mas ele tenta salvar a arca, mas o padrão de Deus, ele não baixa. O problema é que a gente corre o risco de entender que baixar o padrão é o certo, para que a gente seja aceito pelos outros, para que a nossa proposta seja aceita, e a gente não pode baixar o padrão. O problema é, que talvez aí seja o nosso calcanhar de Aquiles, descobrir qual é o padrão, e descobrir onde o padrão não se torna legalismo. Veja que caminha do ladinho, né? O legalismo, né? A gente criar regras duras, bem fininha, né, Júnior? Uma linha bem tênue ali, onde é padrão de Deus e onde entra meu legalismo. Fica fácil de vocês perceberem quando nós entendemos quem são os fariseus. Fariseus é um partido religioso que nasce após o exílio. Nessa época, se eu não me engano, Esdras é considerado um dos primeiros fariseus, porque eles criam um movimento de santidade. E isso se torna depois um movimento de escravidão religiosa. Então, eu não posso baixar o padrão, mas eu não tenho que ser legalista. Mas eu não baixo o padrão. O material Guerreiros, que eu tenho estudado com vários homens, ele traz a seguinte proposta. O homem precisa estudar para ir para o livro 2, ele precisa estudar todas as lições, ele precisa ter decorado 7 versículos e ele precisa ter feito 20 horas devocionais.
senão ele não vai para o livro 2. E o autor traz a seguinte proposta: nós temos vários encontros na igreja que o padrão é o mínimo. Você só precisa vir. E ele fala, é importante isso, para que todos sejam incluídos. Mas o problema é que isso não nos desafia, isso não desafia o homem. E aí ele fala, nós precisamos desafiá-los. Então, líder, não baixe o padrão, não aprove um homem para ir para o livro 2 se ele não cumpriu as tarefas necessárias. Então, é um padrão alto, e a almarada não está acostumado com esse padrão, sofre, inclusive os pastores, né? Porque a gente entra no bolo junto ali, vamos decorar os versículos. Imagina o pastor Ilquias decorando versículos, gente, vocês não sabem o que é isso. E está decorando, e a gente decora os versículos, e a gente faz as devocionais, e a gente vai, de alguma maneira, crescendo e aprendendo. Então, olha só, o que nós precisamos fazer, então? Não baixar o padrão. Quarto passo, nesse processo, trabalhe em unidade de propósito. Para recomeçar, trabalhe em unidade de propósito. O texto diz assim, no 7º mês, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu, agora estou lá no capítulo 3, todo o povo se reuniu em Jerusalém com um só propósito. Então Jesua, filho de Jeozadaque, quem não tem filho, há um nome aí, Jeozadaque, juntou-se a seus colegas, gostou, Mel? Por favor, não, né, Mel? Juntou-se a seus colegas, os sacerdotes, e a Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros, para reconstruir o altar do Deus de Israel. Queriam apresentar holocaustos ali, conforme a instrução da lei de Moisés, homem de Deus. Vejam, recomeços, eles passam por processos de unidade. Ou seja, não caminho sozinho, mas eu caminho num processo de reconstrução do altar. Eu preciso trazer para perto homens e mulheres que me ajudem a recomeçar, para que a gente consiga chegar aonde a gente deve chegar. Eu acho legal que diz assim, que eles fazem um propósito para reconstruir o altar de Deus, para apresentar as ofertas queimadas, o holocausto é uma oferta queimada, conforme a instrução e lei de Moisés. Não é de qualquer jeito. Eles queriam fazer o certo. É uma unidade e unidade de propósito. Nós temos um foco de fazer o que é certo. Eles se juntam. Acho legal que falar seus colegas sacerdotes, né? Juntou-se a seus colegas, os sacerdotes, os amigos ali, né? Acho legal isso, dizendo assim, junte-se com pessoas que tenham o mesmo propósito, que vocês possam reconstruir juntos. Algo que eu tenho visto, que tem mudado a história de homens e mulheres, é quando se juntam a grupos que buscam a diferença. Amigo meu ali na Igreja Batista do Bacaxeri, vocês devem conhecer o pastor Marcos Paulo. Pastor Marcos Paulo é o pastor da área de formação da igreja, é um dos pastores ali que tem ajudado muito forte. Pastor Marcos Paulo, ele vem da Congregação Cristã no Brasil. E ele começa, junto com um grupo de adolescentes, ele era adolescente na época, a estudar a Bíblia. E quando eles começam a estudar a Bíblia, eles descobrem que tem algumas coisas na igreja que não estava certo. Aí eles chamam os anciãos e dizem, olha, isso aqui está errado, a gente precisa mudar isso. Imagina um bando de adolescentes falando para os senhorzinhos lá. E aí eles reúnem e os senhorzinhos falam, vocês que estão loucos, e colocam isso para correr da igreja. E aí eles começam a frequentar a Assembleia de Deus, porque é parecido, usos e costumes, até que cada um vai para um outro lugar. Hoje ele é pastor na Igreja Batista. E é muito interessante que o que Deus fez na vida dele, porque eles começaram juntos, um grupo juntos, começou a estudar a palavra de Deus. Começaram a estudar. Teve um grupo, não lembro aonde, qual cidade metropolitana aqui, que um grupo que frequentava uma igreja católica, eles começaram a estudar a Bíblia juntos, começaram a estudar e perceberam que tinha algumas coisas que não batiam. Aí eles entraram em contato com alguém, não lembro quem, e eles já estavam convertidos. Foi só começar uma igreja com o grupo que já existia, porque eles entenderam estudando a Bíblia juntos.
eu fico vendo de situações de milagres que acontecem, pessoas que se unificam num propósito de buscar Deus. No livro Fator Melquisedeque, um livro antigo, bom de ler, Fator Melquisedeque, ele fala como Deus vai agindo na história, revelando-se ao homem, revelando-se na história, antes mesmo do evangelho ser conhecido. Aí ele fala de uma tribo na África, quando os missionários chegam, e eles começam a apresentar Jesus, e eles apresentam Jesus, e as pessoas se convertem de primeira. E aí o missionário fica espantado com aquilo, fala, nossa, eu sou bom mesmo, né? Eu falo e as pessoas... Aí ele foi conversar para entender o que tinha acontecido, ele falou assim, não, é que a gente tem uma profecia aqui, porque veio uma vez um homem aqui, e ele disse, vai vir uns missionários, vai vir uns homens, assim, com as características deles, e eles vão falar para vocês sobre mim, e vocês escutem eles. Quando chegou, já estava anunciado. Veja, eles já estavam num propósito apenas esperando chegar o momento. Quando eu olho para isso, eu penso, para recomeçar, eu preciso me juntar com pessoas com o mesmo propósito, onde vai fazer sentido. Eu fico olhando alguns casais onde o casamento está acabando, está morrendo, e eles se juntam com outros casais para reconstruir o casamento, e o casamento é reconstruído. Mas eu conheço outros que o casamento está ruim, e eles se alinham, se ajuntam com outros trastes. Não vai salvar, vai terminar de arrebentar tudo, né? Com quem você está alinhado, aliançado, com quem você está unindo os propósitos da sua vida. Não vai reconstruir, não vai recomeçar nunca. Por quê? Porque as pessoas que estão contigo estão com propósitos que não vão fazer sentido e não vão ser bênção na sua vida. Quinto, louve ao Senhor. Eu coloquei de todo o coração e talvez você vai entender por que eu preciso louvar de todo o coração. Olha só o que diz o texto. Com louvores e ação de graça, entoaram este cântico ao Senhor. Pode colocar para a gente ali. Com louvores e ação de graças, entoaram este cântico ao Senhor. Ele é bom, seu amor por Israel dura para sempre. Então o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e de outros chefes da família mais velhos, que tinham visto o primeiro templo, então com quantos anos eles tinham que eles viram o primeiro templo, né? Choraram alto quando viram os alicerces do novo templo. Outros tantos, porém, gritavam de alegria. Os gritos alegres e o choro se misturavam num barulho tão forte que se podia ouvir de muito longe. Quando eu olho para esse texto e escolhi exatamente dizer que para recomeçar a gente precisa louvar de todo o coração, porque o louvor deles passou do choro, para alguns era choro, outros era alegria, mas era algo que não era contido, era algo que não dava para segurar, porque o texto diz, todos eles louvaram, todos eles cantaram, o Senhor é bom e o seu amor por Israel dura para sempre. Mas os velhinhos, quando eles olharam e eles se lembraram do que foi, eles olharam agora para as novas estacas, ainda não era o novo templo, eles estão olhando agora só para o alicerce que está sendo colocado, eles olham para aquilo e eles se lembram do que foi. Sabe quando a gente está recomeçando algo e a gente lembra do que era antes e a gente chora por aquilo? Já conversei com alguns maridos, algumas mulheres, que se lembraram do que o casamento tinha sido, naquele momento que eles estão reconstruindo, e eles dizem, será que a gente vai conseguir voltar a ser o que era? E aí é o choro, é esse choro, mas eu louvo a Deus, porque a gente está começando, mas eu sei o que era. Mas aqueles que estavam vivendo ali, e olhavam para aquilo, eles não tinham visto o novo, o antigo, eles apenas estavam olhando para esse novo, e eles estão exultantes. Mas tanto o que viu o templo antigo, quanto aquele que apenas está vendo o novo, eles se juntam e eles louvam.
E essa cena é uma das cenas que eu queria voltar no tempo para poder ver como foi. Eu queria ver esse momento, porque parece mágico. O choro que se misturava com alegria e que era ouvido de longe. O coração deles não estava mais no peito, o coração deles estava na mão. O coração deles saiu. É quando a gente está vivendo aquela situação que nada mais me contém, eu não ligo mais para onde eu estou, eu apenas exponho o que eu estou sentindo. Quando eu olho para isso, eu penso que recomeços, sem louvor e sem gratidão, sem perceber o que já foi, eu não vou conseguir recomeçar. Por último, não se deixe iludir pelas propostas do inimigo. Quando a gente começa a reconstruir algo, o inimigo também tenta aparecer e enganar a gente. Jesus queria construir um novo ministério, Satanás aparece e oferece um monte de coisa esquisita para ele. Satanás sempre vai aparecer, o inimigo sempre vai aparecer. Olha que legal isso aqui. Os inimigos de Judá e Benjamim, os inimigos, souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Eles foram a Zorobabel e aos outros chefes de família e disseram: queremos participar da construção, pois também adoramos seu Deus como vocês. Acho muito estranho isso, os inimigos dizendo: a gente te ajuda, a gente te ajuda. Qual é o seu preço? É mais ou menos isso. Deixa eu entrar, deixa eu fazer parte. E a lei era muito clara, não dava para misturar. No templo, quem era ímpio não podia entrar. Como que eles iam ajudar na reconstrução do templo? Não fazia sentido. Eu vou dizer a você, a gente vai tentar reconstruir coisas da nossa vida e vão aparecer propostas tentadoras. Vai aparecer, eu quero reconstruir o meu caráter. Vai aparecer um emprego para ganhar bem, mas que me leva por caminhos tortos. Mas eu estou reconstruindo, eu preciso do dinheiro. Eu vou dizer a você, às vezes é melhor ficar sem grana, do que de novo voltar por caminhos que te fazem caminhar desse jeito. A pessoa ela quer reconstruir a vida dela, matrimonial, e aí ela é chamada para mexer com coisas que vão fazer com que ela caia no mesmo erro de antes. Eu preciso olhar e falar: peraí, qual é a proposta do maligno que está chegando? Como eu vou reconstruir se o que eu estou aceitando para a minha vida é isso do mal? Vou dizer a você, proposta do cão, coitado dos cachorros, né? Os cachorros são tão bonzinhos. Proposta do maligno acontece o tempo todo. Só que elas não vêm com um chifre e com um garfão do maligno. Elas vêm vestidas bem bonitas. Eu assisti uma série chamada Cangaço Novo. Não aconselho ninguém ver. Não é porque ela é para maior, né? Então, não sei se tem bastante violência. Mas ela fala do Nordeste. Então, eu queria ver porque ela mostra muita coisa. Meu pai é nordestino, então eu queria ver. A gente fez viagens missionárias para a Bahia. Eu fui dar uma olhada. Mas tem algo nessa série que eu achei assim que representa muito do que a gente vê. Os do bem, porque é difícil dizer quem é do bem, eles querem ganhar algo na política para tirar o partido da situação, que é um partido do mal, o cara é bandido, mas para conseguir ganhar do bandido, eles aceitam o dinheiro de roubo de banco para ter dinheiro, e aí eles dão botijão para o povo, eles dão pneu de moto, eles estão comprando o voto do pessoal. Os do bem comprando o voto para ganhar dos do mal. Qual é a diferença? Quem é do bem e quem é do mal? Eu fico olhando hoje, é mais ou menos isso que tem acontecido na nossa política. Quem é de esquerda fala mal dos da direita por causa de não sei o quê, e quem é da direita fala mal dos da esquerda por causa de não sei o que lá. Mas de verdade, se a gente tirar a cor da camisa deles, misturar tudo, a gente não sabe quem é o quê, porque é tudo farinha. Não fiquem bravos comigo quem está vendo aí, né? Mas o comportamento desses políticos, e não das pessoas que votam, né, porque elas estão muito sinceras ali, mas dos políticos, é o mesmo. É o mesmo. Então, quero dizer a você que tenha cuidado enquanto você quer recomeçar a sua vida,
Não se iluda às propostas do maligno. Para a gente concluir, coloca para a gente lá. Para recomeçar, lembre-se, Deus sempre cumpre suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. Não sei quais são, não sei quais você precisa, não sei quais Deus colocou na sua vida, mas aquelas que Ele fez, Ele cumpre. Creia no sobrenatural de Deus. Creia no sobrenatural. Porque se eu não crer que no sobrenatural eu vou deixar tudo a olhos humanos e a maneira humana de agir, e vou dizer a você, para recomeçar, às vezes é mais difícil do que começar. Eu falei isso para o pastor Marinaldo, que eles estão recomeçando lá em Jacarezinho. Eu falei, pastor Marinaldo, começar uma igreja do zero dá menos trabalho do que recomeçar essa. Revitalizar uma igreja é muito mais difícil. Recomeçar um casamento é mais difícil que começar. Tem um texto de Provérbios que eu gosto muito. É mais fácil conquistar uma cidade do que reconquistar uma amizade. Veja, está dizendo que é mais fácil invadir uma cidade fortificada, dar uma de Rambo, matar todo mundo, entrar lá, conquistar a cidade sozinho, é mais fácil do que voltar a ser amigo daquela pessoa que te feriu. Veja como que é forte isso. Creia, mas sobrenatural de Deus acontece, então quer dizer que acontece. Não baixe o padrão. Não é simplesmente porque você quer que recomece que você vai aceitar. Uma amiga minha, o marido traiu. E ela não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. E o cara queria ficar com as duas. O sem vergonha do meu amigo dizia assim, mas eu amo as duas. É meu amigo, posso chamar de sem vergonha. Disse isso para ele. Ela estava aceitando ele ficar com as duas. Para não perdê-lo. Veja, para recomeçar o casamento dela, ela estava aceitando um negócio desse. Estava cega, coitada, né? Ela abriu o olho e não está com ele. Não baixa o padrão, não. O padrão é o padrão do céu. Esse é o padrão, não é o padrão de homens, de Deus. Trabalhe em unidade de propósito. Una-se a pessoas que tenham propósitos de Deus. Não se una a qualquer pessoa. E louve ao Senhor de todo o coração. Louve ao Senhor de todo o coração. E não se iluda com as propostas do maligno. Propostas do maligno virão, mas a gente não se ilude com elas. Vamos orar? Pai amado, quando a gente olha para a história do povo de Israel, como que isso traz muito forte a nossa história, Deus. Um povo que viveu longe do Senhor e vai recomeçar uma história. E assim acontece conosco, Deus. Tem várias áreas da nossa vida que precisam de recomeço. Quero pedir que o Senhor nos ajude, Deus, a aprender muito com a história do povo de Israel e aplicar, ó Deus, princípios para que a gente comece e recomece de jeito certo. Nos ajuda, Deus, a crer que o Senhor vai fazer, que o Senhor está conosco, que as suas promessas são cumpridas, ó Deus. Nos ajuda, Pai, a entender que no Senhor e com o Senhor somos vitoriosos e não existe nada, Senhor, que possa realmente aí nos abalar, que possamos entender, ó Deus, que quando a gente se junta com pessoas, que essas pessoas têm um propósito de olhar para o Senhor, que possamos, ó Deus, louvá-lo de todo o coração, independente do que foi, independente do que virá, que a gente o louve, e nos ajuda, Deus, a estar atento com toda a proposta do maligno, com toda a artimanha de Satanás. Nos ajuda, Deus, a permanecermos firmes. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.